Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4,8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Vastíssimo, vastíssimo. Mas boa parte da filosofia relevante do século XX, ela vem dessa escola, dessas correntes fenomenológicas. Em especial, então a gente tem como um dos grandes, o grande nome, né, o grande fundador da fenomenologia, Edmund Husserl. O Husserl, ele era um filósofo importante, a princípio ele era matemático, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, não é que a fenomenologia ela foge à tentativa de fazer ciência, ela é uma tentativa de fazer ciência também, né? De se produzir conhecimento e por aí vai. Só que ele abre um outro caminho, então é como se houvesse uma bifurcação ali, naquele momento histórico. E dentro dessas correntes fenomenológicas, algumas escolas da psicologia vão se apoiar. No caso da logoterapia, em especial, porque um dos grandes filósofos da fenomenologia era um indivíduo chamado Max Scheler. E o Max Scheler foi um camarada que influenciou muito o pensamento do Viktor Frankl, principalmente em termos da visão de ser humano que ele vai adotar. Então, em linhas gerais, seria isso. A gente tem algumas grandes correntes, né? Você tem essas duas correntes principais, os métodos, as escolas positivistas e as escolas fenomenológicas, e a partir daí você vai ter as diferentes teorias psicológicas se encaixando. Então, só para contextualizar. A título, né? E a título de uma ilustração meio grotesca, mas para a coisa ficar mais clara. Se você for pegar as escolas comportamentais, elas seriam as herdeiras dessas raízes positivistas. Se você for pegar as escolas, como é o caso da logoterapia, psicologia humanista, elas seriam as herdeiras das correntes fenomenológicas. Tá? Só para posicionar, assim. E aí, o que é, então, a logoterapia? Aí a logoterapia é mais uma. Então, a gente estava falando ali da história, né? Do nascimento da psicologia. Uma coisa curiosa é que essa psicologia clínica, principalmente, ela vai florescer em Viena, na Áustria. Então, você tem lá, em primeiro lugar, o Freud. Depois do Freud, vem o Adler, que foi uma outra corrente também. Ele vai falar ali do complexo de superioridade, inferioridade, enfim, uma outra linha da psicologia. E depois do Adler, isso a gente está falando num espaço de tempo aí que compreende mais ou menos 30 anos, né? De 20 a 30 anos. Então, em pouco tempo, muitas escolas foram surgindo e a terceira delas foi a logoterapia. O próprio Viktor Frankl vai falar que a escola dele é a terceira escola de Viena. Primeiro veio a psicanálise, depois a psicologia individual do Alfred Adler e depois vem a logoterapia. Então, essa é a sequência. Só que não era apenas o Frankl que vinha nessa corrente. Ele é o pai, ele é o criador da logoterapia, mas havia um movimento dentro da psicologia de pensadores que iam por essa corrente mais fenomenológica. Então, tentando, né, baseados nessa raiz fenomenológica, tentando criar uma outra forma. E ele tinha lá os colegas dele e tal, mas ele é o indivíduo que de fato cria, nomeia e acho que divulga mais do que qualquer um. Qual foi o raciocínio que ele teve, assim, no que ele se inspirou? Então, as grandes diferenças, que eu diria... então, só para a gente situar em termos de tempo, o Freud lança o livro que torna ele mais conhecido, A Interpretação dos Sonhos, em 1900. O Viktor Frankl, ele começa a escrever ele começa a usar o termo logoterapia em 1926, né, quando ele era jovem, estudante. Então, o Frankl nasce em 1905. Então, ele com seus 20 e poucos anos já começa a propor essa ideia. Então, veja... É próximo, mas já estamos falando de uma outra geração. Né? E ele é o mais novo dessas gerações. E de onde que ele tira isso? Ele era um indivíduo muito interessado de maneira geral no estudo da filosofia, no estudo da medicina, que era a área de formação dele, e da psicologia, que era uma ciência nascente na época. Então, com cerca de 16 anos de idade, ele lê um texto importante do Freud, que é o Além do Princípio do Prazer, fica empolgado com aquelas ideias e ele resolve mandar uma carta para o Freud. Ambos moravam em Viena,
mais ou menos uns 3 quilômetros de distância. Nossa, né? velho, que coincidência. Eu não diria que é uma coincidência, e fala-se muito sobre isso até, mas era o ambiente, exatamente, o ambiente propício naquela época, né? A tempestade perfeita, né? Para o surgimento de escolas de pensamento sobre a natureza humana, num determinado lugar. Isso tem a ver com a universidade, com as influências, uma série de coisas. E ele manda uma carta e, para surpresa dele, o Freud responde. Então imagina, um jovem de seus 16, 17 anos, logo ele já entra na faculdade de medicina, trocando cartas com um grande nome da psicologia famoso, na época. Já estava consolidado. Uhum. Porque essas alturas aí, ele já havia lançado a obra inicial dele, já havia 15, depois 20 anos, mais ou menos. Então ele já era, não como hoje, né? Porque hoje não tem nem o que se falar. A pessoa, ela... em qualquer lugar do mundo, praticamente, sabe quem é o Freud. É uma coisa, é um fenômeno, né? É o pai de uma... É um fenômeno talvez até por isso tantas críticas, né? E tantos opositores, assim, porque ele ocupou um lugar que ninguém na psicologia ocupou até hoje e nunca vai ocupar. Sim. O próprio Viktor Frankl dizia isso, ele falava, a cadeira do Freud permanece vazia. Uhum. E que a psicanálise é a base sobre a qual todas as escolas da psicoterapia se apossaram de uma coisa ou outra e construíram em cima. Então ele, embora ele tivesse as críticas dele também, afinal de contas ele foi por um outro caminho, mas ele rendia essa homenagem e esse reconhecimento abertamente. E o que acontece? Começa a trocar cartas com Freud, começa a estudar psicanálise num primeiro momento, só que depois ele chega a ter um texto dele publicado pelo Freud, na revista da Sociedade Psicanalítica, mas depois ele começa justamente a estudar o Max Scheler, que é dessa outra corrente. Ele tinha outros professores ali. Antes disso, ele se aproxima do Adler, chega a fazer parte do grupo do Adler. Eles moravam na mesma rua. Meu Deus. Inclusive, esse último mês de julho eu tive a oportunidade de ir para Viena com esse objetivo. Nossa, tu foi lá. Fui lá onde que morava. Exatamente, porque eu já queria ter ido há algum tempo, a pandemia não deixou, mas para entender esse lado histórico do surgimento mesmo. Né? O que tu sentiu lá? Assim, é uma coisa super legal, assim, é mais ou menos isso. Né? Para quem vai lá atrás disso, você tá na meca ali da psicologia, né? E é até curioso, porque você tem ali uma rua, de um lado da rua, né, num prédio de um lado morava o Frankl, na frente morava o Adler. E seguindo um pouco mais de uns 600, 700 metros para frente, tem um colégio ali de ensino médio, que existe até hoje, que é onde tanto o Frankl quanto o Freud, antes dele, fizeram ensino médio. Meu Deus. Então, lá é mais ou menos desse jeito, né? A Universidade de Viena tem mais de 7, 8 ganhadores de prêmio Nobel, né? Em outras áreas da ciência. É um lugar, assim... especial. Intelectualmente fora da curva. Fora os músicos, né? Sem falar da música clássica, que, né? Então é mais ainda. Mas aí o que acontece? Então a gente tem essa primeira relação do Frankl com o Freud. Uhum. E ele chega até a conhecer o Freud em um dado momento. Ele conta essa história, uma história um tanto quanto curiosa, porque ele vê o Freud na rua. Então ele, um jovem estudante de medicina, desconhecido, né? Um famoso Zé Ninguém ali andando, e ele vê o Freud andando e ele reconhece, e ele fala, é o Dr. Freud, eu vou conversar com ele. Uhum. E começa a ir atrás dele, até que ele o alcança, finalmente se apresenta. E fala, Dr. Freud, Viktor Frankl. E a resposta do Freud é a seguinte, Zerningasse, número 6, o nome da rua que ele morava e o endereço. O que mostra, né, o quanto era comum as correspondências entre eles. Então, eles, de fato, tinham uma relação de troca de ideias. Uhum. Essas cartas, infelizmente, não sobreviveram, né? Elas foram destruídas ali por... Ou estão em algum lugar. Quem sabe, né? Daqui a pouco surge. Aparece num sebo ali de Viena, em algum lugar. Ia ser fantástico, né? Mas, muito provavelmente, porque tudo que pertencia aos judeus foi aniquilado, queimado e por aí vai. Então, provavelmente não existem mais mesmo. O Frankl, ele era tão fã do Freud, que quando ele estava na Universidade de Viena, ele disse que trabalhou uma época num laboratório ali e havia alguns prontuários assinados pelo Freud.
E ele chegou a pedir pro indivíduo que cuidava ali para ele ficar com um ou outro de lembrança, de recordação. Pegar um autógrafo. Tipo isso, né? Uma recordação, né? de coisas do primeiro grande mestre que ele teve. Só que ele migra pro pensamento, para a escola do Adler, mas num prazo de tempo muito curto, ele começa a estudar os autores da fenomenologia, em especial o Max Scheler e um outro filósofo chamado Hartmann. E meu sobrenome. É o seu sobrenome, né? Exatamente, Nikolai Hartmann. Pô, É o nome de um filósofo importante também da corrente fenomenológica. Pô, não sabia, cara. É austríaca, tá aí, ó. A origem é austríaca mesmo. A galera acha que é alemão, mas antes da Alemanha é austríaca. Talvez vem daí a sua curiosidade, tá vendo? Ó, pelos assuntos da mente, etc. Vai saber, né? Mas aí o que acontece? Esses dois autores são reconhecidamente duas grandes influências para o Viktor Frankl. E ele fala que leu e tal. E em especial o quê? O que provocou essa, vamos dizer, essa separação dele em relação às ideias do Freud? É a visão sobre a natureza humana. Tá. Então, não é que ele negue, por exemplo, a ideia do inconsciente, porque se você vai pegar as correntes comportamentais, para elas o inconsciente não existe, né? A própria noção de mente para muitos psicólogos e neurocientistas comportamentais é uma questão muito vaga. É que não tem utilidade prática. Exatamente. Né? Então, o que existe é o assim. cérebro e as suas conexões, as suas funções, etc. Então, tem esse lado. Mas o que acontece, retomando isso daí, o Frankl, na visão do Freud, o inconsciente ele é algo extremamente poderoso ao ponto de moldar né, a nossa vida, a nossa natureza, a nossa psique, as nossas ações. E eu tô aqui simplificando bem, tá? Para ficar uma coisa um pouco mais acessível. Não, porque cada tópico desse daí é para ficar 6 horas conversando sobre. Exatamente, né? Dá para fazer um curso de pós-graduação sobre isso. E de fato existe. Na pós-graduação que eu tenho lá no meu instituto, a gente tem uma disciplina ali de fenomenologia que é ministrada por alguém que é especialista no assunto, né? Eu tenho meu conhecimento básico ali, mas que é o professor Tomi, que acho que é a maior autoridade no Brasil de fenomenologia, é o professor Tomi. Aí aborda... são mais de 12 horas de aula. Nossa. Só sobre isso. E ele nem aborda tudo, entendeu? É uma disciplina introdutória, então já dá para você ter uma noção. Caraca. A partir daí. Mas aí o Frankl vai levantar esse questionamento sobre a natureza humana, porque para ele, o que acontece? Ele via as duas grandes correntes da época, então. A psicologia comportamental, que surge ali na escola de Wundt, de uma maneira mais do Wundt, na escola de Leipzig, de uma maneira mais objetiva, analisando comportamento, condicionamentos, a influência do meio ambiente. E ele tem a influência do Freud também, o inconsciente, por aí vai, as pulsões e toda aquela terminologia. E para ele, de fato, essas duas coisas, elas ajudavam a moldar o que é o ser humano. Mas ele vai partir da concepção que ser humano é algo que está além das pulsões, dos instintos, do inconsciente, dos comportamentos, das aprendizagens, das influências ambientais, das influências genéticas. Veja só, não é negar tudo isso. É achar que tem algo mais. Exatamente. É dizer que tem algo que é superior a tudo isso. O quê? Que é a natureza humana, no que ele depois vai classificar, inspirado no Max Scheler e no Hartmann, a dimensão espiritual do ser humano. Entendi. Eu diria que a grande diferença é essa. Na minha visão... A disrupção é... Para mim, a grande disrupção é essa. Além. E que se você for olhar, mas ninguém nunca tinha falado isso antes, lógico que já tinha. Tanto é que ele fala, olha, eu estou vindo inspirado nesses autores aqui. Eles que me influenciam a pensar nisso. Mas a maneira como ele coloca isso e a conexão que ele faz disso com a psiquiatria, com a neurologia, criando um modelo psicoterapêutico, criando uma teoria psicológica, é aí que é a grande genialidade dele. Mas aí, a partir disso, ele criou um método de terapia baseado nesses conceitos que ele criou e que ele se baseou nos outros. Também. Aí ele cria uma teoria psicológica. Tá. Lógico, ali, enquanto ele era um estudante de medicina e ele já dá o nome de logoterapia, desde então, a gente está falando de uma coisa muito inicial, rudimentar. Tá num rascunho. Um rascunho. Literalmente um rascunho. Tá. Porque o que acontece? Ele continua estudando,
e continua desenvolvendo essas ideias enquanto ele vai adquirindo a formação médica dele. Ele se forma em medicina, se especializa em neurologia e psiquiatria. Então ele tinha essas duas e vai se posicionando como um dos jovens emergentes ali na medicina no contexto da sociedade.